Obrigada, boa noite a todos. Boa noite àqueles que nos assistem também. É uma alegria estar aqui com vocês nesta noite, para a gente poder refletir um pouco sobre essa mensagem, a lição 80 do livro Vinha de Luz, intitulada Como Sofres. E aí eu já adianto para vocês que foi doloroso preparar esse estudo de hoje. Foi muito fácil, não. Porque a primeira pergunta que eu queria fazer aqui a vocês é como sofremos? Como normalmente nós lidamos com momentos de dificuldades? Com momentos desafiadores, com momentos de dor, de sofrimento. Como que nós temos o costume de vivenciar essas experiências? Sendo a dor, o sofrimento, essas dificuldades que a gente passa durante a encarnação, muitas das vezes corriqueiras ao nosso cotidiano, a nossa experiência nesta carne. Até mesmo porque estamos estagiando, estamos encarnados em um planeta de provas e expiações. E é muito nítido e claro para nós espíritas, dentro da literatura espírita, que um planeta de prova e expiação, temos ainda o mal sobrepondo o bem. E é característico desses planetas momentos desafiadores na nossa encarnação. Então, se nós nesse momento buscarmos rapidamente passar pela história da nossa encarnação atual, acredito que a maioria de nós, para não dizer da sua totalidade, já vivenciamos momentos assim. Nem que seja uma única vez. E quem dera que fosse apenas um momento. Então eu convido a vocês a refletirem um pouco e a relembrarem esses momentos aonde o sofrimento bateu à porta. E eu queria que vocês relembrassem principalmente quais foram os comportamentos de vocês mediante esses momentos. Como a gente reage nessas circunstâncias? E essa mensagem, o Emmanuel vem refletir para nós isso. Como nós sofremos? E aqui ele vai dizer de uma grande maioria da parcela de espíritos encarnados, a forma como sofremos. E quando estamos nesse momento de dor, de sofrimento, de desafios, será que nós buscamos deles extrair um aprendizado, uma lição? O que será que isso quer me ensinar? Na hora que nós estamos no olho do furacão, nós temos o costume de fazer isto? Ou nos revoltamos, perdemos o sono, esbravejamos, olhamos apenas o nosso entorno,
buscando sempre lá fora uma justificativa para aquilo que está acontecendo comigo. Em muitos momentos, será que nós não duvidamos até da existência de Deus? Não esbravejamos que Deus injusto? Como assim permite que isso aconteça comigo? Quais são os nossos comportamentos e as nossas ações mediante esses momentos? E aí eu vou trazer alguns trechos da mensagem para a gente poder refletir em cima disso. E como eu disse agora no início, que foi um pouco doloroso preparar esse estudo, porque ao ler, ao buscar entender o que o Emmanuel coloca, foi muito triste me deparar que eu não sei sofrer. Ou que eu sofro em todos os momentos, como a maioria que o Emmanuel coloca aqui. Que não sabemos sofrer, não sabemos tirar desses momentos as lições, os aprendizados e um momento de transformação, que sem sombra de dúvidas, são momentos que nos buscam a transformação, que nos convidam a vivenciar o cristianismo através dessa doutrina espírita, que tanto nos consola, que tanto nos esclarece. E aí, o Emmanuel inicia a mensagem falando que não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Retornando apenas um pouquinho aqui, porque a epígrafe é de uma epístola de Pedro, 1 Pedro 4,16. E Pedro coloca: mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Se padeces como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Estamos glorificando a Deus nos nossos momentos de desafios? Agradecendo pela oportunidade da dor e do sofrimento? Será que às vezes fazemos isto? E aí, voltando então no início, não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Eu achei essa primeira frase muito interessante, porque às vezes, se a gente for ver, dentro do Espiritismo, a gente já tem muito introjetado em nós que a gente precisa sofrer. Que a gente está aqui no planeta de provas e expiação, onde o mal sobrepõe o bem, que então, naturalmente, a gente vai sofrer para expiar o mal que a gente já fez em outras encarnações. Em muitos momentos, em determinadas situações, dentro da doutrina, a gente ouve esses discursos. E às vezes a gente vai interiorizando isso. Então, por um lado, a gente pode achar que passar por uma dificuldade, por um sofrimento, a gente estaria às vezes expurgando, eliminando, retirando, quitando um débito. Vamos dar um check aqui, -1. Às vezes a gente está com esses pensamentos. Então, eu vou suportar do tanto que eu conseguir esse desafio, esse sofrimento, porque eu estou evoluindo. Então, eu vou suportar. Existe uma historinha que a gente escuta, não sei bem se é o Chico que conta, enfim. Se alguém souber a referência aí, nos ajude. Uma mulher, na sua encarnação, teve um marido que não foi bacana. Sofreu com aquele companheiro,
mas suportou. Não separou. Pensava, essa é a minha cruz, eu vou carregá-la até o final da minha vida. E assim foi, suportando, suportando e suportando. Aí chegou o momento que ela desencarnou, foi para o plano espiritual. Em um determinado momento ali, estava conversando com os benfeitores amigos para fazer uma avaliação, né? E ela estava toda feliz porque havia suportado aquela prova, carregado aquela cruz e se libertou. E estava toda feliz, né? Ai, que beleza, graças a Deus, consegui passar por essa prova. Nunca mais na minha vida eu quero ver essa pessoa perto de mim. E aí o que os benfeitores viram e falam para ela? Muito bem, minha amiga, você conseguiu suportar a sua prova, realmente, parabéns por isso. Agora você retornará com esse nosso irmão para aprender a amá-lo. Bastou suportar aquela prova? Então, nesse primeiro trecho, a Emmanuel faz essa reflexão com a gente. Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Não basta simplesmente sofrer. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Então, não basta sofrer, é indispensável saber sofrer. A gente tem que ter educação para sofrer, muita educação, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. E aí eu pergunto a vocês, mediante a reflexão que às vezes vocês fizeram agora do início, da encarnação atual, dos momentos de dificuldades, é fácil a gente saber sofrer? Eu costumo dizer que a gente ser espírita é uma extrema dor moral. Porque a gente sabe, a gente tem conhecimento e a nossa vivência normalmente não acompanha aquilo que a gente já sabe. Então, como eu disse que foi muito doloroso e muito triste para mim refletir sobre essa mensagem, que é também entrar em contato com as minhas dificuldades, de refletir sobre os meus momentos e perceber que desorientação que a gente fica. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Que solução que vai ter? E agora eu queria que vocês refletissem sobre isso, sobre um outro ponto. Principalmente aqueles que já são mais experientes, que já tiveram mais uma história mais longa de vida. Pensando nesses momentos de dores e sofrimentos que vocês passaram, que nós passamos, eles tiveram soluções? Eles não foram, ao longo do tempo, se resolvendo, se diluindo, se transformando? E vocês já pararam para observar a ajuda que muitas das vezes se fez presente nesses momentos? Normalmente, quando a gente está no olho do furacão, a gente não consegue, às vezes, perceber isso. Mas quando as coisas vão passando, quando as coisas vão se resolvendo, porque nós temos a certeza que nada é eterno, em determinados momentos essas coisas elas vão se diluindo, elas vão se transformando, nem que seja pela nossa mudança de ver e sentir,
que é esse momento de aprendizado com o sofrimento. Quando a gente para e olha por esse lado, por essa ótica, a gente vai vendo que temos sim momentos de dor e sofrimento, mas temos também muito amparo. Temos também muita ajuda que chegou até nós, que nós às vezes procuramos, de diversas formas. E aí a gente vê a misericórdia divina cuidando sempre da gente. Porque sabemos e temos sim a certeza que esses nossos momentos de desafios, eles não vêm por acaso. Ninguém paga uma conta de uma dívida que não fez. Eu acho muito bonito o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, que eu acho que condiz muito com o que a gente também está refletindo, que é refletir sobre as causas atuais e as causas anteriores das aflições. E nós que temos a oportunidade de estarmos na doutrina espírita, nós temos esse conhecimento a mais, que nos ajuda a vivenciar essas experiências. Porque se nessa encarnação nós não encontramos causas para as nossas aflições, para os nossos sofrimentos, nós temos a certeza que a origem delas está no nosso passado. E que às vezes, em muitas das vezes, aquilo que a gente passa nesse atual momento não é nem uma 10ª parte do que a gente ainda precisa resgatar. E eu também não tenho sombra de dúvidas que quando a gente aprende a vivenciar a experiência do sofrimento de uma forma diferente, naturalmente também vamos atenuando os débitos que nós temos, porque nós já entendemos, nós já compreendemos esse processo e buscamos vivenciá-lo de uma forma diferente. Não que será leve, tranquilo e suave, porque aqui a gente não começou a dar alguns exemplos. Mas se a gente pensar, às vezes esse exemplo pode ser um dos máximos dos sofrimentos para nós encarnados nesta terra, que é a dor dos pais perderem um filho. Aqueles que vivenciaram essa experiência sabem o tanto que dói, o tanto que é sofrido. E basta saber e compreender para que isso não incomode, para que isso não doa. Não basta saber, mas é uma oportunidade, um momento de ressignificar isso. Porque, sem sombra de dúvidas, as pessoas que passam por essa experiência ficarão marcadas pelo resto da encarnação. Mas podem também, através desse sofrimento, ressignificar as suas histórias e buscar seguir, suportando, convivendo e às vezes buscando alegria e felicidade em outras situações. Principalmente se assim decidem levar ajuda e amparo àqueles que precisam, aquelas crianças que não têm seus pais, e assim por diante.
E o Emmanuel continua ainda reforçando que a gente não sabe sofrer. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes? A gente pensa que são provas retificadoras e santificantes na hora que a gente está no momento da dor e do sofrimento? A gente consegue agradecer por elas? E ele reforça que muita gente padece e muitas criaturas se complicam angustiadamente por não aproveitar essas provas retificadoras e santificantes. Recebemos um diagnóstico de um câncer terminal. Temos 6 meses de encarnação. Espiritualmente, o que diz isso? O que a literatura espírita traz para nós sobre isso? Em muitos momentos e em muitas oportunidades, a gente sabe que são momentos onde o corpo sofre, mas que o espírito se depura e se cura de diversas enfermidades. Para o espírito acoplado a esse corpo, é o melhor que poderia lhe acontecer. E neste momento nós estamos agradecendo a prova retificadora e santificante. Temos essa tranquilidade nesse momento? Há um tempo atrás, numa determinada situação, eu senti um caroço no seio. E nesse momento, nesse exato momento que eu senti, o meu pensamento foi: estou com câncer. Vou morrer. Vou fazer quimioterapia, meu cabelo vai cair, vou ter que extrair o seio e no final vou desencarnar. Em uma sombra de segundos, foi tudo isso que passou pela minha mente. E o coração já estava louca, né? Ansiedade que fala. Aí, no outro momento, eu respirei fundo, calma. Você não sabe o que é, pode não ser nada. Então, o que você precisa fazer? Vamos marcar um médico, né? Para dar uma olhada. Vamos fazer um exame. E se for algo que você precisar passar, que você tem educação para viver isso. Durou 10 segundos esse pensamento. Depois eu fiquei louca de novo e pensando tudo aquilo, né? E até o dia que eu fui à médica, que eu fiz o exame, fiquei plena, tranquila, não sofri, não desorientei. Só que não. E aí é nessas horas que nós somos convidados a testemunhar aquilo que a gente já sabe, né? E olha que esse exemplo era apenas um medo, não tinha nem um diagnóstico concreto. Se tivessem, nossa, se eu já estava toda louca, desorientada só por sentir algo. E não teve nada, viu, gente? Não era nada demais. E aí a gente perde um tempo, a gente sai do nosso agora, do nosso presente, para ficar preocupando com aquilo, às vezes,
que possa nos acontecer. E aí o Emmanuel traz outros 2 pontos muito importantes sobre a reflexão do sofrimento, é que, normalmente, quando nós nos envolvemos por esses momentos, nós nos tornamos pessoas amargas. Quando a gente vive um momento de dor e sofrimento, a gente se torna uma pessoa amarga. Infelizmente, muitas das vezes a gente começa a descontar isso nos outros. É como se aquilo que está em nós, toda aquela amargura que eu estou passando por aquele sofrimento, eu quisesse também levar ela para o outro. E isso é um ponto também que a gente precisa refletir muito. E aí ele fala, quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura, porque pequenos sofrimentos lhe invadiram o círculo pessoal? E ainda ele coloca pequenos sofrimentos. Isso aqui aí foi mais difícil ainda. Não é nem um sofrimento grandão. Aí eu fiquei pensando, para você, né? Para você, né, mano? Porque para nós é como se fosse aquele sofrimento que nunca tivesse fim. E aí ele afirma, quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura, porque pequenos sofrimentos invadiram o círculo pessoal. E aí, além da gente não aprender com a lição que aquilo quer nos trazer, a gente acaba complicando a situação ainda mais. E aí a gente estende aos outros esse nosso sofrimento. Vemos os que recebem calúnia transmitindo aos vizinhos. Os que são atormentados por acusações, arrastando companheiros às perturbações que os assaltam. E os que pretendem eliminar enfermidades reparadoras com a desesperação. Seria útil sofrer com a volúpia de estender o sofrimento aos outros? Não será agravar a dívida o ato de agressão ao credor? Somente porque resolveu ele charmar-nos as contas? Não seria agravar a dívida? Estender esse nosso sofrimento aos outros? E, gente, isso é muito complicado, né? Por isso que eu falo novamente, quando a gente realmente vivencia um momento desafiador, infelizmente isso é muito natural de acontecer com todos nós, ou com a maioria de nós. Por isso que tem um amigo meu que fala que orar e vigiar nunca cai de moda, né? São situações que a gente precisa constantemente estar nos cuidando. E aí é um momento que às vezes a gente está tão fora de si, tão fora do nosso prumo e da nossa realidade, que a gente não consegue fazer esse processo de retomada, de reflexão. Aí que está o desafio nosso, enquanto espíritas cristãos que nos intitulamos. É buscar trazer um pouco esse ponto de equilíbrio.
para as nossas existências. Por mais que difícil seja a situação que a gente passa, que possamos tentar refletir. Por que isso está acontecendo? O que isso deseja me ensinar? O que eu tenho a aprender com essa situação? E relembrar tudo o que a doutrina traz para nós. Se colocar na certeza que aquilo não é por acaso. Se aquela situação está acontecendo é porque ela tem uma necessidade de ser. Então que a gente tenha paciência, que a gente tenha humildade e possamos até pedir que o amparo não nos falte. Mas penso que seria até redundante, porque, sem sombra de dúvidas, ele não irá nos faltar, em momento algum. Porque se a gente olhar novamente para a nossa história, a gente vai ver as pessoas que nos ajudaram. E pense nisso espiritualmente. Pensem naqueles irmãos que do lado de lá estão, que nos amam profundamente, que torcem por nós, que desejam que a gente realmente aprenda com isso. Então, que a gente nunca se esqueça, em nenhum momento, que nós estamos sendo cuidados e amparados. Que a gente tenha força, consciência e tranquilidade para tentar refletir isso nesses nossos momentos desafiadores. Muitos já aconteceram, outros ainda estarão por vir. E pensando aqui na lei de ação e reação, que estamos colhendo o que plantamos, mas pensar principalmente naquilo que hoje nós já temos a condição de fazer, de ressignificar a nossa vida, a nossa jornada, as nossas escolhas, os nossos valores. Pensando e desejando que se amanhã, que se daqui 10 anos, daqui 30, 50, 200, 300, numa próxima encarnação, numa outra e numa outra, se nós já quisermos estar num patamar diferente do que a gente está agora, basta nesse momento a gente buscar se transformar e já desde nesse instante fazer diferente. Porque nós já temos o caminho, nós já temos o direcionador, que foi exemplificado para nós pelos ensinamentos do Cristo. E que temos a oportunidade de, nesse momento, revivê-los através da doutrina espírita. Então, já temos muitas dicas do que precisamos fazer. O que passou, passou. Não tem como mais voltarmos no tempo e mudar nada. Mas temos sim a oportunidade de hoje fazer diferente, para que no futuro próximo já estejamos numa condição de mais tranquilidade e de uma certa evolução do nosso ser. Depois, se vocês tiverem a oportunidade, releiam essa mensagem, vale muito a pena. Via de Luz 80, Como Sofres. Muito obrigada pela paciência de vocês, que essas reflexões possam nos acompanhar por esses dias. Obrigada, gente.